Fala galera, seja bem-vindo à 10ª aula do nosso curso. Já chegamos exatamente na metade do curso. Lembrando que são 20 aulas, essa é a 10ª. Faz as contas aí, você vai ver que a gente chegou na metade. Mas hoje iremos continuar com a nossa segunda parte do curso, no qual eu falo sobre como criar um vídeo. Eu já falei para vocês sobre roteiro, então retomando um pouco sobre a aula passada, eu expliquei para vocês como você pode escrever um roteiro, como você pode contar a sua história. Eu também falei sobre iluminação, como você pode iluminar a sua cena, tipos de refletores. Também falei um pouquinho para vocês como você pode fazer tudo isso de forma caseira. E hoje, finalmente chegamos à parte que eu vou falar sobre câmeras. Na aula de hoje você vai descobrir como filmar com uma qualidade profissional, como os grandes filmes de Hollywood fazem, mas também você vai utilizar esse carinha aqui a seu favor para filmar os seus vídeos. Então tem bastante coisa legal pra gente ver hoje e eu espero que você esteja tão animado como eu estou nessa aula. E como sempre fazemos nessa etapa do curso, eu agora queria mostrar um vídeo para vocês com o intuito de inspirar vocês e também fazer um resumo, um panorama geral de tudo que iremos fazer nessa aula. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como você pode filmar com qualidade de cinema através dos filmes de Hollywood. Se liga aí! Filmar um vídeo é muito mais do que apenas ligar a câmera e acabou. Isso porque existem diversos truques e técnicas que podem fazer a fotografia do seu vídeo se elevar a um novo patamar. Um exemplo disso é a regra dos terços, uma regra bem simples de fotografia que pode te ajudar a compor a sua cena. Para isso, basta imaginar duas linhas verticais e duas linhas horizontais, e elas servirão como guia para você posicionar o seu ator ou o seu objeto na cena. E uma dica legal é que você pode utilizar os pontos de intersecção para deixar melhor posicionado o que você deseja filmar. Outra forma bem legal de aprender e melhorar a sua fotografia é através dos filmes, e existe inclusive uma categoria no Oscar totalmente dedicada à fotografia. E não só isso, mas também existe toda uma área no cinema de profissionais que trabalham com a filmagem e com a forma como você vai perceber aquele filme. E vale lembrar que é a sua câmera e a sua lente que irá passar para o público a sensação do que ele deve enxergar. É como se fossem os seus próprios olhos. Então agora eu vou mostrar para você como que alguns dos grandes filmes de Hollywood podem te ajudar a melhorar a forma como você filma e captura o seu vídeo. Inclusive, não estou sozinho. No vídeo de hoje eu trouxe um convidado bem legal que vai ajudar a melhorar essa parada toda. Quer saber de quem eu tô falando? Então chega aí! Fala, Alan! Muito obrigado pelo convite. Eu queria te dizer que eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui no seu canal, de poder falar um pouquinho sobre cinema, que é uma coisa que eu amo muito. E para você que não me conhece, eu sou o Cestaroli do canal Produtini, onde eu compartilho dicas de produção de vídeo, tanto para youtubers quanto para amantes do cinema, né? Filmmakers que querem fazer curtas-metragens, vídeos caseiros e não sabem como fazer. No canal Produtini eu ensino várias coisas, várias técnicas, desde conceitos de audiovisual até mesmo a parte de edição de vídeos. E hoje eu separei 3 características de diretores e de filmes para você perceber como as coisas são mais complexas do que parecem quando a gente assiste um filme no cinema, na televisão, no próprio smartphone. Na verdade, praticamente tudo é baseado na psicologia, ou seja, aquilo que você vai sentir, como você vai se comportar ao ver aquela imagem, ao ouvir aquele som, a ver aquelas cores. Enfim, tudo é pensado nos mínimos detalhes para que você, quando assistir o filme, o seriado, o curta-metragem, consiga absorver o máximo possível de informações que o diretor quis passar, ou que a cena quis passar, a emoção da cena. A primeira característica que eu trouxe é o contra-plongé, que é uma posição que a câmera fica de baixo para cima em relação ao personagem que está sendo mostrado. O diretor que usa muito essa câmera é o Tarantino, que talvez você conheça pelo Kill Bill, por exemplo. Ele costuma utilizar esse enquadramento, esse plano, que é o que aparece dentro do quadro, com muita frequência nos filmes dele, e serve justamente para isso que eu falei, para mostrar como o personagem é impotente. Impotente não, né? Imponente. Como ele está orgulhoso naquele momento, é uma pessoa vitoriosa, se deu bem. Já na segunda característica eu trouxe aqui a simetria, que é utilizada para criar imagens impactantes. Existem estudos que dizem que o nosso cérebro está acostumado a gostar mais de imagens simétricas. Então quando a gente bate um olho num quadro, numa foto, num vídeo que tem uma característica mais de simetria, ou seja, um lado está parecido com o outro, a gente tende a gostar mais desse visual, desse enquadramento. Vai
falar que você nunca viu aqueles estudos que a pessoa que tem um rosto parecido com o outro lado é mais bonito do que tem um rosto diferente do outro, do lado de um lado, eu já me confundi tudo que eu tava falando. E um diretor que trabalha muito essa característica é o Wes Anderson. Praticamente em todo filme dele a gente tem essa característica nos planos em que um lado fica bem parecido com o outro, o objeto fica bem centralizado, existe um equilíbrio muito grande em cima do que está sendo mostrado no quadro. Justamente porque a simetria nos traz uma segurança, um conforto, uma harmonia, enquanto que sem simetria, de repente, alguns takes, alguns planos, alguns enquadramentos dos filmes ou das cenas em si não ficariam tão boas ou tão perfeitas quanto de um plano mais simétrico. E por último, e diferente dessas duas características que eu falei agora de pouco, a gente tem o filme Blade Runner, a fotografia do filme Blade Runner 2049. A característica dessa fotografia não é exatamente o contre-plongé ou a simetria, mas a grande sacada aqui foi pegar um clássico de 1900 e bolinha, que é o primeiro Blade Runner, e trazer para a atualidade, mantendo as características originais do filme e, mais que isso, melhorando aquilo que foi feito. Então, quando você assiste o filme, se você já assistiu o antigo, você vai ver que existe um upgrade na fotografia do filme, principalmente na questão das cores e da iluminação, que ali sim é o ponto forte do filme. Como você pode perceber até vendo o trailer, as cores são muito predominantes, dependendo do tipo da cena que está acontecendo, se é uma cena de ação, se é uma cena mais emocional, a cor do filme muda muito fortemente e basicamente apoiada, né, na questão futurista. Então eles abusam mesmo dessa questão da luz, tipo essa luz do fundo aqui que a gente tem, é uma coisa mais futurista, mais forte, não tão padrão para os dias de hoje. É claro que isso tudo que eu tô falando aqui é cinema, né, é Hollywood, são super produções com muito dinheiro, atores consagrados, mas eu vou pedir pro Alan deixar aqui na descrição do vídeo o link, ou no card aqui em cima, não sei, o link para uma playlist que a gente tem no canal da Produtini chamada Fazendo Cinema, onde a gente tem vídeos com conteúdos dando dicas, dando truques, trazendo teoria do cinema para que você possa aplicar no seu vídeo caseiro, em produções mais simples. Para fechar, eu queria agradecer ao Alan novamente, muito obrigado por ter me convidado e aparece lá no canal Produtini também, né? A gente convida o Alan. Apareça lá, vamos fazer uma collab. E para você que está assistindo o vídeo também, muito obrigado por ter assistido, eu espero que você tenha gostado e que você goste também do canal Produtini, beleza? Deixa seu like no vídeo, uma ótima semana e fui! Você viu então que interessante as inúmeras possibilidades que nós temos na hora de gravar um vídeo e filmar ele? E o YouTube hoje em dia se tornou muito mais do que ligar a câmera e começar a falar. Hoje existem diversas produções imensas que utilizam câmeras muito caras, câmeras como Red, como Arri, câmeras muitas vezes utilizadas em cinema. Por quê? Porque, como eu falei, com o crescimento do YouTube, as pessoas começaram a melhorar a técnica dos seus canais, a deixar eles mais profissionais. E hoje tem diversos canais que gravam vídeos com qualidade de cinema. Um exemplo disso é o canal do André Pili, por exemplo, é um canal com uma qualidade de audiovisual muito legal, mas também existe a possibilidade de você gravar com o que você tem. E na verdade o foco dessa aula vai ser justamente isso. Eu vou falar para vocês sobre os aspectos profissionais de uma câmera, das câmeras DSLR principalmente, mas também tudo que a gente aprender de forma profissional dá para ser aplicado através do nosso celular. Então você está pronto? Vamos começar então. Eu acredito que até aqui já deu para entender que quem faz a qualidade do vídeo não é o equipamento que você utiliza, mas sim a pessoa por trás disso. Porém, o avanço tecnológico ao decorrer dos anos nos permitiu ter acesso a equipamentos que antes apenas grandes produtoras de cinema tinham acesso, como por exemplo as câmeras DSLR, que originalmente foram câmeras que eram voltadas para fotografia, mas que hoje são usadas em larga escala para vídeos. E sem dúvidas, as câmeras mais comuns que são utilizadas em produções no YouTube são as câmeras DSLR. E por que disso? Porque elas são câmeras relativamente baratas se comparado a esse tipo de equipamento, e também elas possuem uma qualidade muito boa. Claro que não é que nem uma câmera que filma um filme, por exemplo, de cinema, mas também ela é melhor que muitos celulares, que muitos equipamentos. Então ela fica aí nesse intermediário, oferece uma qualidade muito boa de Full HD ou até mesmo 4K a um preço muito mais acessível, como por exemplo se você fosse comprar uma câmera bem mais cara, como é nos casos dos estúdios de cinema. E o que é na verdade a câmera do tipo DSLR? Elas são câmeras digitais com um reflexo por lente. O que significa isso? Significa que a luz ela vai passar por uma lente antes de atingir o sensor. E o legal é que essa câmera ela te dá inúmeras possibilidades, justamente pelo fato de você poder trocar de lente. Para você que não sabe, a câmera ela é dividida em duas partes, o corpo da câmera
e a lente. O corpo da câmera basicamente vai fazer a função de captar a imagem e você vai poder fazer todas as configurações manuais, porém as lentes te permitem te dar um universo de novas possibilidades na hora de filmar o seu vídeo. Então o legal da DSLR é isso, ela te permite você filmar e fazer essa troca de lente. Existem câmeras, por exemplo, que possuem a lente fixa, e daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre os tipos diferentes de câmeras, mas é legal a gente entender então sobre as DSLR. Outro fator que faz esse tipo de câmera se destacar tanto no mercado é a possibilidade dos controles manuais. Você vai perceber quando filmar a sua cena ou seus vídeos que quanto maior a possibilidade de controles manuais da sua câmera, melhor para você. Isso porque você vai poder ter a possibilidade de fazer muito mais efeitos diferentes e filmagens diferentes. Claro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais controles, um pouco mais difícil vai ser de você entender e começar a filmar. Mas conforme você for pegando experiência e começar a filmar, você vai ver que é sim muito importante ter essa variação de controles e que isso vai te ajudar na hora de fazer os seus vídeos. Para começo de conversa então, é legal que a gente conheça os tipos diferentes de câmeras disponíveis no mercado. Assim como os microfones, existem diversos tipos de câmeras no mercado e diversos tipos de aplicação para cada tipo. Então eu queria mostrar um vídeo para vocês bem legal que mostra sobre isso. Fica ligado porque tem muitas variações, se liga aí. Delas, pra gente escolher a câmera, é conhecer os tipos de câmera e pensar, né, em qual aplicação, como a gente vai usar essas câmeras para fazer os vídeos. Se você quer, sei lá, gravar gameplay, por exemplo, de repente você não precisa começar investindo numa câmera DSLR. Você pode comprar, por exemplo, uma webcam que é Full HD, tem uma boa qualidade para você começar a gravar seus vídeos e depois indo, né, subindo aí de equipamentos. Porque com uma webcam Full HD você vai gastar, sei lá, 400, 300 reais uma boa webcam, que já vai dar um gás aí para a produção dos seus vídeos e você já pode guardar um dinheirinho para comprar um microfone para ajudar na qualidade de áudio. Então, às vezes a gente nem precisa realmente de uma câmera mesmo, uma webcam já resolve o problema. Se você vai gravar, sei lá, videoaulas com slides, com seu rosto, sei lá. Outra coisa, por exemplo, essas câmeras de mão aí, essas handcam, que uma vez num vídeo eu falei que esse tipo de câmera era a câmera que a tiazona usa para gravar o casamento. É verdade? De repente é verdade, mas ela tem aplicações. Por exemplo, ela, diferente de uma DSLR, por exemplo, grava muito mais tempo, que às vezes a DSLR lá é limitada em 12 minutos de gravação ou meia hora de gravação, e essa aqui raramente tem esse limite de gravação. Então se você vai gravar uma palestra ou uma aula, de repente para ver depois, e não precisa de uma super qualidade de cinema, só vai deixar para registrar o conteúdo, você pode comprar uma dessa lá, deixar gravando no tripé e poder assistir depois. Por isso que você tem que conhecer cada tipo de câmera, né? Se você não conhece cada tipo de câmera, você não vai saber mesmo qual comprar. Próxima câmera. Câmera de ação, por exemplo. Você pode usar câmera de ação para diversas coisas. Se você vai fazer, sei lá, um vlog na rua, ou sei lá, se você é motorista de Uber vai fazer vídeo entrevistando os passageiros, pode colocar uma GoPro na frente do painel. Mas uma coisa que eu tenho que falar sobre esse tipo de câmera aqui é que ela não se dá tão bem com a falta de luminosidade. Ela é ideal para gravar na rua, gravar com a luz do sol, gravar coisas de ação, esporte mesmo, mas não é tão ideal aí para você colocar na sua frente e gravar um vlog em casa e tudo mais. As DSLR são de longe as minhas favoritas, né? É o tipo de câmera que eu uso para gravar os meus vídeos há bastante tempo. É uma câmera que eu estou usando agora para gravar esse vídeo. E a coisa que eu mais gosto delas é que elas têm essas lentes intercambiáveis, a lente que a gente consegue trocar e mudar completamente a estética da câmera e conseguir imagens excelentes. Na minha opinião, esse tipo de câmera é o que tem o melhor custo-benefício, né? Claro, se você está começando mesmo, de repente começa gravando com celular, com uma webcam ou com o equipamento que você já tem. Mas para quem quer começar a se aventurar mesmo nesse mundo, existem opções dessas câmeras de entrada que valem muito a pena para quem está começando, quer gravar em casa, quer gravar vídeo de vlog em casa, ou vídeo de conteúdo, ou vai gravar um conteúdo que precisa de uma estética mais elaborada, um curta-metragem, um documentário. Para quem está começando e quer realmente trabalhar com audiovisual, a criar seu conteúdo, esse tipo de câmera tem excelente custo-benefício. Claro, não é o tipo de câmera ideal para alguém, sei lá, fazer vlog na rua e tudo mais. É uma câmera que você vai precisar de mais tempo para configurar, até gravar e tudo mais.
Mas, como eu falei, é um custo-benefício muito bom e para quem precisa de uma estética mais aprimorada e tem tempo para produzir o vídeo, é uma escolha sensacional. E claro, como você já sabe, isso aqui grava vídeo muito bem. Então se você tem um celular que você pode usar nas suas gravações e vai começar aí a tentar produzir os seus vídeos e realmente está começando, eu sugiro começar com o seu telefone, porque você vai ter uma boa qualidade de imagem, né? E você pode também usar alguns acessórios para gravar o som. Como vocês viram, existem diversas opções na hora de você escolher a sua câmera. Mas agora, não tem como falar sobre câmera sem mencionar a DSLR, que é o tipo de câmera sem dúvidas mais utilizado por qualquer youtuber que já quer ter uma qualidade profissional e também quer pagar um preço mais barato. Então essa é uma câmera bem bacana e vale muito a pena a gente conhecer. Bem, para fixar um pouco mais esse lance de DSLR e controles manuais, se liga nesse vídeo que o pessoal do Cinextasy fez, tá bem legal. Câmeras DSLR são essas câmeras que originalmente foram projetadas para fotografia e talvez por algum acidente, algum motivo estranho, alguém decidiu ativar a função de vídeo nelas. O que foi sensacional, porque além de muito mais baratas do que as câmeras de cinema, elas permitem as trocas de lentes e controles manuais. Lidar com os controles manuais pode ser um pouco complicado no começo, mas basta você lembrar que a única coisa que você está controlando de verdade na sua câmera é a luz, e isso deixa tudo mais simples. Sem o uso de filtros ou iluminação artificial, existem 3 formas principais de controlarmos como a câmera lida com a luz e seus efeitos na imagem. Eu estou falando do ISO, o tempo de exposição e a abertura do obturador. Tempo de exposição se refere a quanto tempo o sensor de sua câmera fica exposto à luz. Logo, quanto mais tempo, mais clara é sua imagem. Para simular um loop cinematográfico, a regra básica é dobrar o número de FPS pelo tempo de exposição. Por exemplo, se você estivesse filmando a 24 quadros por segundo, o ideal seria que o tempo de exposição fosse 1 segundo dividido por 50. Se seu FPS fosse 30, o ideal seria que fosse 1 sobre 60, e assim por diante. Basicamente, essa regra garante uma cena equilibrada com um monte de blur adequado. Outro controle que regula a exposição correta de sua cena é o obturador. Você precisa lembrar que quanto menor é o número da abertura, mais luz entra na sua câmera. Como os valores são invertidos, cuidado para não confundir. A segunda função do obturador é controlar a profundidade de campo, ou basicamente o quanto você quer e precisa que o fundo fique borrado. E aqui, quanto menor o número, mais borrado a cena vai ficar. Quanto maior o ISO, mais sensível sua câmera para a luz e mais clara será sua cena. Porém, em situação de pouca luz com o ISO muito alto, você pode perceber granulação e ruído. De qualquer forma, quanto mais iluminada é a sua cena, menos ruído você vai perceber. Claro que isso pode mudar de câmera para câmera, mas por via de regra, procure utilizar o ISO 160, 320, 640, 800, 1250 e evite ultrapassar 1600. Claro que a combinação de configurações terão de mudar de acordo com as condições de luz. Por isso, a única forma de se aprender de verdade é praticando. Vocês viram que no final do vídeo que eu mostrei pra vocês, ele falou um pouquinho sobre os controles manuais. E eu queria falar um pouquinho disso pra vocês, porque apesar de ser um conceito um pouco mais técnico e ser um conceito que demanda um pouquinho mais de estudo, é legal você ter noção para que serve isso, para no futuro você aplicar nos seus vídeos ou até mesmo no seu celular também você consegue aplicar os 3 pilares da exposição. Basicamente, a exposição se refere à quantidade de luz que entra na sua câmera. Lembra que eu falei para vocês que a DSLR, por exemplo, ou as câmeras no geral, elas captam a luz que entra e depois transformam isso numa imagem? Então, você consegue ter um controle dessa quantidade de luz que entra na sua câmera. E conforme você vai variar esses controles, você vai ter um tipo de imagem diferente. Nós falamos então como a imagem está subexposta quando há pouca quantidade de luz ou sobreexposta quando há muita luz. Geralmente uma imagem super exposta vai ter muito mais claridade do que uma subexposta. Isso já é visível, só de você bater o olho você consegue diferenciar uma da outra. Em um modo manual de qualquer tipo de câmera, provavelmente você vai se deparar com 3 conceitos. Conceito de ISO, abertura e velocidade. Começando então falando sobre a abertura, todas as câmeras profissionais vão te permitir que você varie a abertura do seu diafragma, permitindo que você controle a quantidade de luz que entra na sua câmera por um determinado período de tempo. O que seria esse tal de diafragma? Imagine, por exemplo, que o seu diafragma é como se fosse um círculo que pode aumentar de raio. Então pode ter um círculo desse tamanho, pode ter um círculo menorzinho. O que significa isso? Quanto maior for o seu círculo, mais luz pode entrar. Concorda comigo? E quanto menor,
menor será a quantidade de luz que vai entrar por aqui. Então é importante que você saiba disso, porque através da abertura você consegue variar essa quantidade. Então você pode deixar a sua imagem com mais luz ou com menos luz. Provavelmente sempre que você vai comprar um celular e quer ver as especificações da sua câmera, você já ouviu falar naquele f1.8, 2. não sei o que. Então tem essas numerações que elas indicam as quantidades de luz que vão entrar no seu sensor, que vai entrar no seu diafragma. Geralmente, lentes com aberturas de 1.8 são as mais comuns em smartphones, por exemplo. O tamanho de medida do diafragma pode ser medido, então, numa unidade que nós chamamos de f-stops. Então, geralmente, quando a gente fala de abertura, você sempre vai ver um F na frente, que é o f-stops, e um número que vai determinar a quantidade dessa abertura. E quando você altera esse f-stop, você altera o diafragma da sua câmera, que é esse círculozinho que eu falei para vocês, para deixar mais didático. E quanto menor for esse valor, maior será a abertura do seu diafragma. Então eles são inversamente proporcionais. Se você tem uma abertura muito grande, você vai ter um diafragma mais pequenininho. E se você tiver uma abertura pequena, o seu diafragma vai ser maior. Já a velocidade determina a quantidade de tempo que a luz pode ser capturada pelo seu obturador. Outro conceito estranho, Alan. O que seria o obturador? Imagina que o seu obturador é como se fosse o seu próprio olho. Quanto mais tempo ele ficar aberto, maior vai ser a quantidade de luz que vai entrar no seu olho. Se ele ficar fechado, menos luz que entra. Tudo isso que eu estou falando é de uma forma bem simples para você, mas é claro, tem todo um conceito por trás, você pode estudar, mas eu quero que você tenha pelo menos uma noção do que é cada conceito. Mas alterando a velocidade do obturador, você consegue ter essa noção de quantidade de luz que vai entrar em um determinado período de tempo. Isso vai ter impactos bem legais na hora de você filmar o seu vídeo. E para finalizar, o ISO, que talvez seja o parâmetro mais comum que você vai trabalhar, ele mede a sensibilidade de luz da sua câmera. Quanto menor for esse número de ISO, menor será essa sensibilidade. E consequentemente, quanto menor for o ISO da sua câmera, maior será a quantidade de luz da sua cena necessária para que a sua imagem fique legal. Então, se eu deixasse um ISO muito baixo aí na minha câmera, por exemplo, eu precisaria de muita luz aqui, luz natural ou luz artificial, para que a minha imagem ficasse fácil de as pessoas visualizarem. Porém, se você usar um ISO muito baixo, a sua imagem tem a tendência a ficar um pouco granulada, e isso fica um efeito não muito bacana. Todos esses conceitos eu sei que são um pouquinho mais complicados de entender, porque eles são conceitos mais técnicos de fotografia, mas eu vou deixar aqui indicado para vocês 3 vídeos bem legais no qual você pode assistir e visualizar esse conceito de uma forma mais didática. O pessoal do Cinextasy também fez, e eles explicam de uma forma bem simples, dá para entender, e fica bem legal você ter esses conceitos na sua cabeça. Agora que você já sabe os diferentes tipos de câmeras e os controles disponíveis para ela, tá na hora da gente aprender como filmar. Gravar um vídeo é muito mais que jogar a sua câmera em qualquer lugar e posicionar ela e começar a falar. Não, você precisa ter algo que nós chamamos de enquadramento. O termo enquadramento já é bastante sugestivo do que ele se refere. É óbvio, é como se fosse um quadro, ou seja, a forma como você vai posicionar a sua câmera e como ela vai captar a sua cena. Existem diversos tipos de enquadramentos diferentes e eu gosto muito de utilizar os enquadramentos para deixar os meus vídeos mais legais. Olha, por exemplo, esse trechinho de vídeo que eu fiz aqui, que é tipo um vlog que eu fiz no meu Instagram. Observe os tipos de enquadramentos diferentes que eu fiz só nessa cena de comecinho. Enquadrar algo significa organizar os objetos da sua cena dentro da sua limitação física, do seu espaço, por exemplo. Um grande exemplo de enquadramento é aqui, ó, o meu cenário. Se você observar, eu vou até mover de lado aqui para você ver, ó. Observe que aqui no meio não tem nenhum elemento. E por que não tem nada aqui no meio? Porque eu sabia que seria a posição onde eu vou gravar. Então, você acha que iria adiantar eu colocar coisas aqui atrás, sendo que eu ia aparecer no meio?
Não. Então, para arrumar o enquadramento, o que eu fiz? Eu posicionei coisas na lateral. Tudo que está aqui, ó, de informação está na lateral e eu fico no meio. Assim você consegue ver todos os objetos, então está tudo enquadrado direitinho. E muitas dessas regras de composição do audiovisual são por causa das obras de artes que nós vemos em museus, por exemplo, ou grandes artistas que você já deve ter estudado. Então, se você gosta de artes e já estudou um pouquinho, por exemplo, como um quadro é pintado, ou quais são os estilos diferentes de artistas, você vai ver que existem muitos enquadramentos que são utilizados no cinema, que são inspirados também nesse tipo de arte. Então é bem legal, olha, duas coisas que se conversam, a arte e também o audiovisual. Nós realmente utilizamos os mesmos enquadramentos que grandes artistas, grandes pintores utilizavam nas suas obras. E por que o enquadramento é importante? Porque imagina que a sua câmera é como se fosse o olho do seu espectador. Então, o que eu tô falando aqui não é para uma câmera, é como se fosse para uma pessoa. Então, quanto mais você poder mudar isso, mais fica interessante. Você pode deixar o seu vídeo dinâmico, você pode conquistar determinadas emoções do seu público a partir do enquadramento, você consegue também deixar o seu vídeo muito mais interessante, muito mais dinâmico, você consegue expressar sentimentos através da sua câmera, do seu enquadramento. Então lembra, por exemplo, no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês que ele falava, né, que tinha a câmera de baixo para dar uma sensação de imponência. Então tudo isso é feito para passar uma sensação e deixar o seu vídeo muito mais legal e muito mais dinâmico. E como eu falei, existem diversas regras que você pode utilizar e estudar para enquadrar a sua cena. Mas sem dúvidas, a regra mais comum é a regra dos terços, que é uma regra largamente utilizada aí na fotografia e também no audiovisual. E o que seria então essa regra dos terços? Provavelmente quando você abre a câmera do seu celular, do Instagram, por exemplo, ou alguma outra assim, você vê aqueles risquinhos que aparecem na tela. Isso é utilizado para você enquadrar a sua cena, não é simplesmente duas formas que estão ali aleatoriamente. Através desses riscos, você consegue se orientar em como posicionar a sua cena de uma forma que seja visualmente agradável ao seu público. Então, ela é uma regra muito poderosa e que torna as imagens muito mais legais. Para facilitar a explicação, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo de um canal chamado Como Faz, que eles explicam de uma forma bem didática sobre como aplicar a regra dos terços nas suas produções. Se liga aí. Beleza está nos olhos de quem vê. Mas o que é beleza? Desde os primeiros filósofos gregos, discute-se como percebemos a beleza. E a beleza está em tudo o que percebemos como familiar, conhecido, confortável ou prazeroso. E você sabia que há uma forte conexão entre matemática e beleza? Em particular, falamos da proporção áurea, também conhecida como o número de ouro da série de Fibonacci. A proporção áurea está presente em toda a natureza, por isso temos familiaridade com ela. E por isso, gostamos naturalmente das formas e imagens quando percebemos esta proporção áurea. Simplificando toda a conversa, a proporção áurea é uma proporção de tamanhos, comprimentos e larguras. É uma razão aproximada de 3:2 ou 2:3, e aí surge a regra dos terços. Ao fotografar, se você conseguir manter essa proporção de 3:2 ou 2:3, você tem mais chances de que a sua foto irá agradar as pessoas. Confie nos números áureos. Imagine duas linhas horizontais e duas linhas verticais cruzando a sua fotografia. Ela vai ficar dividida em 9 retângulos de tamanhos iguais. Se você colocar o seu objeto a ser fotografado em uma dessas linhas, provavelmente a sua foto vai ficar mais atraente. Ela pode ficar ainda mais interessante se o objeto estiver no encontro de uma linha horizontal com uma vertical. A maioria das câmeras já vem com recurso para exibir a linha da regra dos terços. Vamos ver na prática. A maioria das pessoas costuma tirar fotos centralizadas. Fotos centralizadas podem ser muito bonitas, claro, mas com a regra dos terços elas podem ficar ainda melhores. Procure usar essa regra a próxima vez que você for fotografar. Por exemplo, posicione os olhos das pessoas na primeira linha horizontal. Enquadre-os na primeira linha vertical. Ou na segunda linha vertical. Deixe o horizonte na primeira linha horizontal. Ou na segunda linha horizontal. Coloque os pontos de interesse nos 4 vértices da regra dos terços, se aproximando ou se afastando dos objetos a serem fotografados. Se você não gostou de alguma foto que você já bateu, você ainda pode recortar e posicionar a sua foto utilizando a regra dos terços.
claro, é apenas uma regra de composição, é apenas uma sugestão para sua foto ficar mais interessante. Existem outros casos que você não vai utilizar essa regra, quando você quiser trabalhar com repetição ou simetria. Então, é assim que se faz para utilizar a regra dos terços. Boas fotos! E aí, conseguiu aplicar? Eu queria então te dar uma tarefa, um desafio de você tirar fotos aplicando esse conceito. Você vai ver a diferença que vai fazer, vai deixar o seu feed muito mais bonito e, consequentemente, a sua latinha também. E uma forma bem legal de você conseguir estudar sobre enquadramentos é indo no cinema e assistindo filmes. Isso realmente te ajuda bastante porque geralmente é no cinema que as pessoas que são profissionais estão atuando. Então você tem lá o que a gente chama de diretor de fotografia, que é o funcionário responsável por realmente ver esse lance de enquadramento, o posicionamento de câmera, a forma como ele vai filmar. Então é bem legal que você assista bastante filmes e se inspire a partir disso. Pra gente começar então, eu vou mostrar aqui a cena de alguns filmes, vou comentar ela pra você e aí você continua na sua casa. E olha que legal, você pode até falar pra sua mãe que a tarefa é assistir Netflix. Essa é a primeira matéria que fez isso, hein? Tenho certeza. Vamos parar um tempo então para analisar essa cena de Grande Hotel Budapeste, dirigido por Wes Anderson em 2014. Se liga aí de como foi feito. Sem querer dar nenhum spoiler, mas já falando um pouquinho, esses são os protagonistas do filme. O Monsieur Gustave, que é o gerente do hotel, e seu assistente Zero. Essa cena acontece no meio do filme, após uma amiga do gerente falecer e os protagonistas furtarem um quadro valioso que pertencia a ela. E a partir desse contexto que nos encontramos nessa cena. Logo no primeiro plano, o que você enxerga? Dois personagens no canto direito e próximo da tela, quase colados na parede. Ao fundo do quadro, na penumbra, estão algumas caixas e móveis entulhados, criando a ideia de um depósito / quarto do Mr. Gustave. Ainda no centro, dessa vez mais iluminado, está um armário com chaves e correspondências. Mais uma vez, que caracteriza o local como é um escritório do hotel. Essa ideia é somada a uma escrivaninha no extremo esquerdo do quadro, também próximo, balanceando o quadro. Inclusive, essa é uma das marcas do diretor. Todos os seus enquadramentos são milimetricamente equilibrados. Ao fundo, quem aparece recortado dentro do quadro por uma porta é o mensageiro. Note que o corte para o plano mais próximo do mensageiro enfatiza a mensagem de que a polícia está à espera do Mr. Gustave. Outro efeito bem legal é o Dolly Effect. Ele ficou muito famoso quando foi utilizado pelo diretor Steven Spielberg no filme Tubarão. Basicamente, o que acontece nesse efeito é que a câmera vai para trás e o operador de câmera dá zoom ao mesmo tempo. Fica um efeito muito legal, dando uma diferença de profundidade e do rosto da pessoa. Parece que os dois estão se encontrando. Essa foi uma cena muito utilizada para passar realmente uma sensação de expressão do ator. Então é uma das técnicas que são muito utilizadas. Mas o enquadramento não é formado apenas pelos objetos e pela forma como você posiciona a sua câmera. As lentes também influenciam bastante nesse tipo de efeito, nesse tipo de composição. E por que isso é importante? Porque eu falei que as lentes também vão te ajudar a passar essa percepção para o público. Imagina que uma lente é como se fosse realmente o olho da pessoa. E eu gosto bastante de brincar de lente com o meu olho. Como assim? Vou tentar te desafiar a fazer isso. Geralmente funciona pra mim. Eu vou agora mostrar e simular como se fosse um foco de uma lente, apenas utilizando o meu dedo e o meu olho. O que eu faço é o seguinte, coloque o seu dedo na frente de um olho, tampe um olho e deixe o outro olho aberto e coloque o seu dedo no meio. Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar enxergar o seu dedo de forma que apenas ele vai focar. E se você perceber, tudo que está no fundo ficará desfocado. Agora, se você conseguir enxergar tudo que está lá no fundo, o seu dedo vai ficar desfocado. Isso é tipo um exercício que eu gosto de fazer para brincar, como se a minha lente fosse o meu olho. E aí eu consigo brincar de foco e desfoco com ela. Faça isso, você vai ver que é bem legal. Mas deu para perceber que as lentes realmente são como o olho da pessoa que vai assistir o seu vídeo e que elas vão afetar na percepção da pessoa. E assim como as câmeras, existem também diversos tipos de lente. Eu poderia ficar falando aqui de muitas delas. Como por exemplo, as grande-angulares, que são aquelas lentes olhos de peixe, sabe? Que tem um espaço bem grande, que geralmente você usa para caber todo mundo na selfie. Tem as lentes normais e também tem as lentes teleobjetivas. Tudo isso eu te indico depois a dar uma estudada porque é muito interessante. E agora que a gente já falou sobre câmeras e diversos tipos de enquadramento, tá na hora de falar sobre esse aparelho aqui, o seu celular, que provavelmente vai ser o seu melhor amigo nesses últimos tempos. Qual que é o lance do seu celular? Ele realmente funciona como uma câmera normal, que você vai poder utilizar para gravar vídeos,
Mas tem alguns conceitos e algumas dicas que eu gostaria de dar para você na hora de filmar o seu celular. A primeira dica, claro, é aplicar todos os conceitos profissionais na hora da sua filmagem. Lembre que isso realmente é como se fosse uma câmera e você pode aplicar os mesmos conceitos de enquadramento, de iluminação, tudo utilizando o seu aparelho de celular. Mas agora eu também queria dar algumas dicas específicas para o seu smartphone. A primeira coisa está relacionada à forma como você vai gravar e à estabilização. Evite gravar vídeos tremidos, por exemplo, na sua mão falando, ou vídeos que você vai deixar o seu celular torto. Por quê? Porque isso vai ficar muito chato na hora da pessoa assistir. É muito ruim você assistir um vídeo todo tremido, concorda? Então, na hora de gravar o seu vídeo, certifique-se de colocar o seu celular numa posição que seja realmente estável, que ele fique parado no mesmo lugar. Capriche no enquadramento, sabe? Não grave, por exemplo, só sua cabeça ou também só o seu corpo sem aparecer. Coloque mesmo a sua imagem no enquadramento legal. Você também pode utilizar até tripés específicos para celular para ter um efeito mais bacana. Hoje existem vários aí, até baratos, que você consegue encontrar na internet ou no centro da cidade, provavelmente você pode achar. Outra coisa também, capriche na iluminação. Não adianta nada você ter um celular bom ou uma câmera boa se a sua iluminação está ruim. Então é legal que você aplique conceitos de iluminação na hora de gravar. Outra dica bacana, use e abuse da criatividade, tá? Eu tô agora gravando esse vídeo com a câmera parada, de um ângulo só, porque o meu objetivo aqui não é ficar tirando muito sua concentração, você precisa ter foco, porque isso aqui é uma aula. Mas é importante que você saiba que é possível explorar diversos tipos de ângulos diferentes. Então, tem uma infinidade de coisas e possibilidades na hora de você gravar com o seu celular ou com a sua câmera. Então, explore isso, porque vai fazer total diferença. E mesmo quando eu gravo com uma câmera parada, como nesse exemplo, eu utilizo um recurso na edição que é de aproximar um pouquinho a imagem para dar essa sensação de zoom, porque daí não fica tão monótono uma câmera com o mesmo enquadramento sempre. Então eu consigo variar isso. Mas com o seu celular você pode fazer inúmeras possibilidades. Use, abuse e explore dos diferentes tipos de angulação que você pode colocar no seu celular. Então, por exemplo, naquele making off no meu stories que eu mostrei para vocês terem uma ideia, eu grudei o meu celular no teto do vídeo. Então eu peguei, grudei e me filmei como se eu estivesse embaixo. Então as possibilidades são infinitas, vale muito a pena você explorar os diferentes tipos de ângulo. E como eu falei, é muito importante que você tenha uma imagem estável. E hoje existe uma série de produtos no mercado ou até coisas que você pode fazer para estabilizar a sua câmera. Existem diversos tipos de estabilizadores, tanto estabilizadores que você vai colocar na mão, por exemplo, até mesmo os tripés, como que eu estou utilizando para filmar, ou como esse daqui, ó. Tá vendo? Esse é um tripézinho, por exemplo, que eu paguei R$25. E ele é bem legal, bem firme, eu posso apoiar as coisas nele aqui também. Outra coisa que provavelmente você já deve ter utilizado para estabilizar a sua imagem são os famosos pau de selfie, né? Que era aquele sticker que você colocava no seu celular para poder pegar mais pessoas na imagem. Então tudo isso são coisas que você pode aplicar para estabilizar a sua imagem e deixar ela com uma sensação mais legal. Lembre-se que as pessoas gostam de ter imagens mais estáveis, não gostam de imagens tão tremidas, mas é claro, tudo vai depender do tipo de vídeo que você está fazendo, do tipo de produção. Então imagina que eu estou gravando uma cena de ação, de luta entre duas pessoas. Eu não quero que fique uma câmera paradinha enquanto duas pessoas lutam, não. Eu quero passar realmente a sensação da ação, né? Então eu vou posicionar minha câmera perto da mão da pessoa, perto do rosto. Então tudo isso vai influenciar na forma como você faz o seu enquadramento. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vale lembrar que nas próximas 2 aulas nós iremos falar sobre edição. Agora que você já gravou seus vídeos, que você já captou, que você já enquadrou, tá na hora de colocar tudo isso no forno e transformar realmente seu material em um bolo, no caso que é um vídeo nosso. Então eu espero muito te ver na próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo. E não se esqueça de ler o nosso e-book também, que está bem interessante. Um forte abraço e até mais. Falou!